paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Meu querido irmão, hoje eu quero falar sobre a necessidade de dominarmos a nossa língua. O texto que eu quero ler com você, pegue a sua Bíblia, vamos ler juntos, é a carta de Tiago, no capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo e vamos ler esse texto maravilhoso da palavra do Senhor. Diz assim, Tiago, capítulo 3, no finalzinho da Bíblia. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinam, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também, por exemplo, os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos. São dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição? Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Irmãos, Tiago fala aqui do poder da nossa língua e da necessidade de dominar esse pequeno órgão tão poderoso. Primeiro, o conselho que Tiago nos dá é: não se coloque como mestre, não queira ficar ensinando as pessoas, principalmente de assuntos que você não domina. Se Deus te colocou como líder, então faça com zelo, procure conhecimento, mas tome cuidado, não queira ficar ensinando a todo momento, porque aqueles que ensinam vão sofrer maior juízo. Aquele que ensinar algo errado sobre o reino dos céus pode perder o reino dos céus ou ser considerado mínimo no reino dos céus. Jesus disse que nós vamos dar conta de toda palavra ociosa que sai da nossa boca. O Senhor Jesus também disse que a nossa palavra tem que ser verdadeira. Quando falamos sim, tem que ser sim. Quando falamos não, tem que ser não. Então é muito importante controlarmos esse órgão. Tiago fala que o homem controla os animais, controla a natureza. Quantas coisas o homem tem descoberto, tem feito. O homem tem subjugado a natureza. O filósofo inglês Francis Bacon disse: saber é poder, e ele mudou aquela ideia de apenas compreender a natureza, mas ele queria dominar a natureza e tirar aquilo que é proveitoso ao homem. Então o homem tem feito coisas extraordinárias, mas não tem conseguido dominar esse pequeno órgão que é a sua língua. Tome cuidado, irmãos, porque aquilo que nós falamos pode produzir um mal muito grande, pode desencadear um incêndio terrível. Quantos incêndios acontecem aqui na Via Dutra, né, perto onde eu moro em Lorena. Às vezes a gente vê grandes queimadas e elas foram causadas às vezes por uma bituquinha de cigarro. A partir da sua palavra você pode abençoar as pessoas, a partir da sua palavra você pode alegrar as pessoas, você pode levar remédio para aqueles que estão sofrendo, ou a sua palavra pode destruir a autoestima de alguém, a sua palavra pode destruir grandes amizades, separar as pessoas. Inclusive a palavra de Deus, ela diz o seguinte, né? Que
Deus abomina aquele que causa contenda entre irmãos. Deus tem nojo, Deus sente repulsa por aquele que causa contenda entre irmãos. Então tome cuidado. Uma vez um colega chegou para mim de faculdade, quando eu fazia faculdade, não faz tanto tempo atrás, viu, irmãos, porque eu sou novão, me disse: olha, Samuel, você sabe que o Ney pensa de você? E eu vi que ali havia um veneno, e havia um veneno. Eu falei: eu não sei, não quero saber, e virei as costas, né? Porque eu não queria ser envenenado por palavras que poderiam causar inimizade entre eu e esse outro colega de escola, né, de faculdade. Meu querido e amado irmão, a Bíblia também nos ensina que nós devemos falar menos do que mais, devemos falar menos e escutar mais. A Bíblia diz assim, irmãos, que até o tolo, o homem sem juízo, quando se cala, é tido por sábio. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para a gente ouvir bem e depois falar. Quantos danos à reputação já foram causados por línguas que não souberam falar, que falaram coisas erradas? Na palavra de Deus existe um mandamento que é: não dirás falso testemunho. Às vezes você escuta uma coisa e não sabe se é verdade, você sai divulgando e você pode destruir a vida de uma pessoa. Aqui no Brasil aconteceu, né, de uma mulher que foi espancada até a morte sendo inocente. Começou-se a divulgar na cidade dela que havia uma mulher que sequestrava crianças. A polícia tentou desfazer essa notícia falsa, disse que não tinha nenhum registro de ocorrência com sequestro de criança, mas as pessoas começaram a insistir e a partir de um retrato falado, um desenho colocou-se nas redes sociais, na internet, uma vizinha começou a espalhar que a vizinha dela era essa sequestradora. As pessoas ficaram esperando a mulher estava vindo até da igreja, foi espancada até a morte. Veja que tragédia causada por uma língua que não foi dominada, que não foi refreada. Você que é cristão, você que serve a Deus, sua língua não pode ser usada para amaldiçoar, para causar contenda, para causar discórdia. Você deve dominar esse pequeno órgão. Veja um navio gigante, ele é controlado por um leme. Tiago usa esse exemplo. Veja, Hitler, ele tinha ideias horríveis. O homem matou mais de 6 milhões de judeus, mas a boca dele tinha o talento de transformar aquelas ideias horríveis em coisa que parecia boa aos ouvidos das pessoas, né? Ele não chegou falando que ia matar mais de 6 milhões de judeus, além de perseguir judeus, também perseguiu negros, homossexuais, mas o foco principal dele era os judeus. E ele, com a sua língua, fez toda uma nação apoiar suas intenções diabólicas. Então, a língua tem um poder muito grande. Já o pastor Martin Luther King usou, né, a sua língua para criticar o preconceito que existia nos Estados Unidos contra os negros e fez um movimento pacífico, né? Que a nossa boca possa ser usada para o bem, que a sua boca possa abençoar as pessoas, que vocês possam controlar a sua língua. Como é ruim você falar demais e a palavra dita não volta atrás. Você não tem como voltar atrás de algo que você disse. Às vezes algo que você disse revela algo que tinha que ficar em oculto e você padece por isso. Já aconteceu comigo, infelizmente, né? É tão ruim. Então, vamos aprender a controlar a nossa língua. Vamos aprender. Quando você escutar alguma coisa, questione. Isso é verdade? Você não sabe se é verdade? Não passe para frente. É verdade, mas não vai edificar ninguém. Vai causar problema, vai causar discórdia. Então, tem coisas que é bom manter em segredo. Tem coisas que é bom não falar, né? As palavras podem magoar, as palavras podem alegrar. Amém, meu querido irmão? Que Deus possa te abençoar. Quero orar por você. Se você sente a necessidade de controlar a sua língua, de ter mais sabedoria ao falar. Eu quero também orar pelas pessoas do Rio Grande do Sul e pedir que Deus continue movendo os corações para que as pessoas continuem ajudando. Amém? Vamos orar.
Senhor Deus, dai-nos graça para controlar a nossa língua, porque se controlarmos a nossa língua, vamos controlar o nosso corpo inteiro. Pai, eu quero que a minha boca, a boca dos meus irmãos, seja fonte de bênção, de alegria, que possamos falar, Pai, aquilo que edifica, aquilo que consola, aquilo que fortalece, e não aquilo que entristece, que magoa, que amaldiçoa, Pai amado. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para usar esse órgão, Pai, tão poderoso. Pai, eu quero te pedir pelas vítimas do Rio Grande do Sul, abençoa, continua movendo os corações para ajudar, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Meu amado irmão, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até o nosso próximo encontro.